quero basear a minha palavra, que Deus tem colocado no meu coração, em Hebreus no capítulo 11, verso 7 e verso 8, e também verso 22 e 23. Nesses versículos, Hebreus 11, 7 e 8, e 22 e 23, nesses versículos, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando de 4 grandes líderes, não é? Eu vou ler já, Hebreus 11, 7, fala assim: pela fé, Noé, todos ouviram falar da história do Noé, da arca, né? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, mas foi feito herdeiro da justiça de Deus segundo a fé. Verso 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Verso 22: pela fé, José, próximo da morte, José do Egito, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Verso 23: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Amém? Eu quero basear a palavra nessa noite nesses versículos que nós lemos de Hebreus capítulo 11. Vamos falar dos desafios de um líder. Mas pastor, eu sou líder, eu vou ser líder. Já preguei um dia sobre isso e disse que Deus nos deixou, está lá em Gênesis, para dominar sobre os répteis, sobre os animais. Então, no mínimo, você é líder do seu cachorrinho na sua casa. Pastor, eu não mando nada, quem manda lá é minha esposa. Não sei, lá em casa quem manda sou eu. Glória a Deus. Toma água que deu engasgada aqui, irmão. Então, como você pode alcançar o sucesso? Não existe uma fórmula pronta para o sucesso. O sucesso é uma somatória de coisas que você ouve e coloca em prática. O que tem a ver com a liderança? Tem muito a ver. Porque líder, ele só é líder porque tem sucesso em alguma coisa, senão ele era líder. Eu não estou falando de chefe. Chefe é nomeado, colocado lá, e as pessoas às vezes são obrigadas a ouvir, a obedecer, porque é chefe. Mas o líder, ele conquista. Então ele tem que ter sucesso. E não existe uma fórmula pronta para o sucesso. Na verdade, o sucesso é uma somatória de coisas que você ouve e coloca em prática. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e leigo demais que não possa ensinar. Se você acha que sabe tudo, se você acha que sabe tudo, eu tenho que dar uma notícia: você tem que morrer. Porque a vida inteira nós aprendemos. Nós vamos para a morte aprendendo. Se você sabe tudo, não é para você estar aqui mais. Não era para você estar aqui. Fala para o seu irmão aí do lado, ou para a irmã, para quem está do seu lado aí. Diga assim: Deus não exige de você perfeição. Deus exige de você progresso. Fala para ele. Ele exige o que, irmão? Progresso. O que é um erro? Ah, pastor, mas eu tento e eu erro. O que é o erro? O erro é tudo aquilo que nos ensina nada. Se a coisa errou, nós tivemos a experiência para melhorar. O homem que inventou a lâmpada, me foge agora o nome dele, Thomas Edison. Aliás, Thomas Edison teve diversos inventos, não foi só a lâmpada, né? Thomas Edison inventou a lâmpada. Você tem ideia quantas vezes ele tentou fazer uma lâmpada acender? Quantas vezes ele errou tentando fazer uma lâmpada acender? Quantos experimentos deu errado? Não é? Quantos experimentos não deram certo? Quantas lâmpadas ele quebrou, lâmpadas defeituosas? Mas ele aprendeu. Então não foi um erro, foi um aprendizado, foi experiência. Erro é tudo aquilo que você não aprende nada. Então é erro, não é? É interessante que em algum momento a gente acha que não é bom em alguma coisa, ou às vezes deixa um projeto de lado. Mas é interessante dar uma olhadinha. Em 62,
Dick Hove é um chefão da gravadora Decca, né? Decca Tapes. Foi a primeira gravação que foi feita num grupo de rock inglês. Os Beatles, né? The Beatles, né? É um estúdio profissional. O álbum foi lançado na época, não foi lançado na época que a gravadora não contratou os Beatles, não é? Não assinou contrato com eles. O álbum ficou numa versão bootleg, ou seja, ficou lá gravado sem muito tecnologia, ou sem nenhum reparo de estúdio. Porque nesse dia 1º de janeiro de 62, não é, quando eles estavam naquele estúdio, Paul McCartney e os demais que ali estavam, eles, George Harrison também, eles gravaram uma música, mas estavam tão nervosos por estar no estúdio, que acabaram desafinando em algumas interpretações. Quantas vezes a gente deixa de lado um sonho, porque a gente acha que alguma coisa não deu certo naquele momento, que nós não somos capazes de alguma coisa, às vezes pelo nervosismo, né? Eu tenho certeza que todos, a maior experiência nossa foi aprender a dirigir um veículo, né? Porque se tem uma coisa complicada, não, pastor, não é complicado, mas se você voltar lá, aprender a dirigir um veículo é complicado sim, né? Aquele negócio vai, você coloca a primeira marcha ali, e alguém fala, viu, já está na hora, você vai para a segunda, para a segunda, e raspa a marcha. E tem gente que tem uma experiência tão traumática, que às vezes tira a carta e não dirige. Tem algumas autoescolas especialistas em tirar esse trauma das pessoas, não é? Eu tenho uma tia que tirou carta e nunca dirigiu, só tirou a carta, né? Pega um trauma, não é verdade? Mas ninguém nasce grande, irmão. Quem nasce grande é filho de monstro. O filho do monstro é o monstrinho, aí nasce grande, né, irmão? Ninguém nasce grande. A vida vai nos fazer crescer em diversas áreas, né? Olha, interessante, né? Jesus, ele era muito engraçado. Jesus, quando ele foi preso lá no Getsemane, né? As pessoas chegaram ali, os soldados procurando Jesus, porque Judas tinha beijado Jesus, né? E aí, para saber quem era Jesus, Jesus pergunta para eles, vocês estão procurando o quê? Não é? E eu quero mostrar com isso que grande era Jesus. Ele foi até engraçado. Vocês estão procurando o quê? Lógico que ele sabia que estava procurando ele. Aí Jesus de Nazaré, sou eu. Os caras caíram. O poder da palavra de Deus, naquele momento de Jesus, foi tão grande que eles caíram, né? É interessante também que Jesus chega para um paralítico, 38 anos, na beira do tanque de Betesda, já preguei sobre isso. Ele faz a pergunta engraçada, você quer ficar são? Não quero ficar são, quero continuar a ficar aleijado aqui, eu quero continuar aqui, do jeito que eu estou, não é? Jesus chega para o cego de Bartimeu, o cara morrendo de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? Eu quero que você me arrume um cão de guia aí, para eu, né? Eu me arrumo aí uma varinha nova aí, para eu ficar, né? Jesus era engraçado, não era? Fazer umas perguntas assim que para nós seria idiota. Mas é interessante que quando Jesus fazia essa pergunta, ele dava oportunidade a pessoas se olhar, observar e ver aonde ele podia chegar. Jesus olha para você nessa noite e pergunta, o que é que você quer? Mas está perguntando nada, pastor. Nem fé para isso você tem. Nem fé para isso você tem, não é? Então tenha fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 7, que é o tema da palavra de hoje, nós citamos aí 4 grandes líderes: Noé, Abraão, José e Moisés. E não foram contemporâneos, não foram, em épocas diferentes, não é? Vamos falar de Noé. Depois da bobeira de Adão, né? Porque Adão deixou Noé conversar com gente que não era para conversar. Na verdade com uma cobra, né? Uma serpente. E ó a cobra na cabeça da Eva, né? Irmão, toma cuidado com quem a sua esposa está conversando. As ferramentas hoje que a gente tem, Facebook e outras ferramentas, está perigoso para os casais hoje. Tem muita gente conversando que não é para conversar, não é? E estava lá a Eva trocando ideia com a cobra. E pode ter certeza que a cobra, a serpente ali, já tinha amizade com a Eva, né? Já devia ter amizade com ela. Depois da bobeira que
que a mulher fez, infelizmente, né? Lascou tudo, está lá em Gênesis capítulo 6, verso 18. Deus fala que vai estabelecer uma aliança com o homem. E entra tu na arca, teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, falando para Noé. E Noé colocou toda a família dele no projeto de Deus. Noé foi o grande líder. Noé conseguiu liderar a sua casa para a maior aberração de todos os tempos. Construir uma arca numa época que não chovia. Você imagina, você falar para sua esposa, viu mulher? Não chove, o negócio está seco. Viu mulher? Vamos fazer uma arca aí. Não é? Um barquinho. Sua mulher pergunta, que tamanho que é esse barquinho? Vamos lá. Já que você está falando de construir esse barquinho, vamos lá. Você está mexendo a paciência, não é? Então vamos lá, que barquinho que é esse aí? Ah, ele só tem 120 metros de comprimento. O quê? Está precisando de fazer um barco de 120 metros de comprimento. Vai te chamar de louco, não é? Não é? Tá, 120 metros de comprimento. E a largura dele? Uns 20 metros. Não é nada aqui não. Só 20 metros só. Não é? E a altura? 12 metros. É o projeto que Deus colocou para nós. Não é? Não é falando com a mulher. E para que isso aí? Ah, porque Deus vai mandar um temporal e vai destruir a gente. Presta atenção, um grande líder, a família tem que estar acompanhando ele. A família está com ele. Sonha os sonhos do líder. Aí a mulher dele pergunta, beleza, vamos construir então isso aí. Já que Deus mandou fazer, vamos construir isso aí. Quanto tempo vai levar isso aí? Ah, o quê? Sente o quê? Ah, uns 120 anos. Você está entendendo? 120 anos. Não é? Interessante que quando Deus fala que Noé, o que me encanta em Noé, é que ele recebe uma missão com poucos recursos. Ele podia até perguntar, viu, mas de onde vai vir a madeira? E os pregos? E os andaimes? Vocês receberam hoje missões. Nós trouxemos aqui os irmãos, fizemos a confirmação de cargos, não é isso? Mas aonde estão as ferramentas? Ele recebe uma revelação de um grande projeto, com poucos recursos. E grandes líderes precisam estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos. Mas com Deus, se você ficar olhando para os recursos, você não vai fazer nada. Se você parar a olhar para recursos, quem conhece a história dessa igreja, sabe que foi a maior maluquice que alguém podia fazer nessa cidade. Está no lugar de 14 mil metros quadrados. Um lugar onde só a energia custa R$2.200. E eu procuro não pensar muito nisso, que dá um gelinho na barriga. Não é? Mas eu não olho para os recursos. Josué capítulo 1 e verso 9. Disse Deus para ele, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e não te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou contigo por onde quer que andares. Noé não arruma encrenca com Deus. Noé não perguntou de prego. Noé não perguntou de madeira. Ele foi cumprir o que Deus falou para ele. Não é? O que é que Deus mandou você fazer? O exemplo de Pedro. Pedro foi um exemplo desafiador. Colocou Jesus em cada enrascada. Ele cortou a orelha lá do soldado que veio prender Jesus, do Malco, né? Aí Jesus fala, fica quieto aí, Pedro. Você vai arrumar uma chacina aqui, cara. Você está louco, os caras estão tudo armados. E você vai e ainda corta a orelha do cara, né? Aí Jesus fala, ô Pedro, vaza daqui, vai. Sai fora. Aí Jesus chama a orelha, vem cá a orelhinha do Malco. Aí Jesus vai lá, pega a orelha e cola. Jesus fez um milagre até na hora da sua prisão, não é? Os recursos que Jesus tinha antigamente. Olha o nível de pessoas que estavam com Jesus. Mas irmão, o Senhor me deu uma equipe aí, uma equipe complicada. Jesus tinha uma equipe complicada. Aqueles 12 discípulos é complicado. Mas tem uma coisa, Jesus tinha um alvo. Você tem um alvo.
É interessante, né, irmãos? Jesus, ele anda sobre as águas às 3 horas da manhã, mais ou menos, aproximadamente. E só tinha homem naquele barco. Jesus andando, os homens lá no barco, os discípulos. Não dava para correr, senão eles corriam. Porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 14, 26, fala que eles pensaram que era um fantasma, não é? Ora, os homens que estavam ali, né, gritaram: nós estamos com medo, é um fantasma. Olha que não era a mulher, né? A mulher tem medo de barata, né? Algumas, né? Era um monte de homem, 12 no barquinho. Eles não saíram correndo porque não dava para andar na água. Os caras com medo, não é? Mas quando eu li um prefácio do livro do Augusto Cury, no seu livro O Homem Mais Inteligente da História, ele diz o seguinte: que ele esperava estudar a personalidade de Jesus, encontrar uma pessoa inteligente, a pessoa comum, pouco criativa, pouco analítica, mas pouco instigante, sem gestão da emoção, ou então um herói mal construído por galileus. Entretanto, palavras do Augusto Cury, fiquei perplexo. Como pode um homem contar com 12 pessoas tão diferentes, tão cheios de problemas psicológicos, e fazer o maior projeto da humanidade? O maior projeto da humanidade estava com pessoas simples, pescadores. Com Pedro era pescador. E é interessante quando Deus fala com Pedro, e Pedro foi o que deu o up na igreja, assim que fala, né? Que deu o start na igreja. Lá em Atos capítulo 3, fala que eles estavam ali, e Pedro foi cheio do Espírito Santo, e ele pegou e levantou e começou a pregar. E disse: varões galileus, nós não estamos bêbados não, nós estamos cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito que Deus nos mandou, porque Jesus foi para o Pai. E começou a pregar sobre Jesus. E mais de 3.000 almas se converteram. O pescador, aleluia. Deixa eu falar para você: para de olhar para a sua insignificância. O ser humano olha mais para os seus erros do que para os seus acertos. Para de olhar para a sua insignificância. Deus tem projetos grandes na tua vida. Aleluia. Deus tem projetos grandes na sua vida. Você está atrás do dinheiro? Você está correndo atrás do dinheiro? Não vá atrás do dinheiro. Ande com o dono do ouro e da prata. Aleluia. Ande com o dono do ouro e da prata. Jesus certas vezes estava com os discípulos, chegou lá o cobrador de imposto. Ops, você tem sua equipe aí, a sua microempresa, se fosse hoje, né? Você está com 12, não está? Vocês andam juntos? Opa, microempresa. Não é? Tem sua microempresa. Vocês não pagaram imposto. Ah, não pagou imposto não. Ô Judas, você não pagou imposto esse mês? Ah, Jesus, eu esqueci. O boleto veio atrasado. Num correio não entregou. Se fosse hoje, não é? Aí Jesus faz uma coisa mais doida. E mais doido era Pedro para crer nisso. Jesus fala para Pedro: Pedro, vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda na boca dele. Traz essa moeda e paga os nossos impostos. Está preocupado com o que, irmão? Deixa o dono do ouro e da prata estar na sua vida. Aleluia. Está preocupado com o quê? E Pedro era doido mesmo, irmão. Porque eu não iria não. Você está maluco, Jesus? Eu vou lá pescar o peixe, o primeiro que está, o primeiro peixe vai ter uma moedinha na boca dele. E a moedinha não deve ser moedinha fraca não, porque o imposto estava meio atrasado, né? E Pedro já saiu correndo, passou a mão na vara e saiu correndo. Foi lá, pegou, abriu a boquinha do peixe, está lá a moeda, voltou correndo. Oi, também aí, ó, paga aí. Acho que Pedro até esnobou o cobrador de imposto, né? Aí, ó, aí, dá troco para nós aí, tem troco isso aí, ó. Tá pensando o quê, rapaz? Eu tô com o cara, velho. Eu tô com o cara, sou amigo do cara, irmão. Quem é que não gosta de ser amigo do cara, irmão? Não é assim? Meu pai é muito simples, muito humilde. Quando ele está perto da pessoa importante, ele põe o S no final, né? Ele sempre põe no final do S no nome da pessoa, né? Está aí no nosso irmão Pedro. Quer dizer, Pedro, porque isso é importante, né? Nosso irmão Dinaldos, está aí, nosso irmão Dinaldos, né? Você colocou S porque isso é importante,
Quem não quer ser amigo do cara? Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? A Bíblia fala que quando a coisa está acontecendo naquele momento, imagina, Noé vai e fala agora para a família dele, para construir uma arca no tempo que não chovia. 120 metros, 12 metros de altura, 20 metros de largura. Era um projeto de louco, não é? Mas, e para convencer os filhos, né? Filho é uma bênção, né, irmão? Quando é pequena, quando eles são pequenos, a gente tem vontade de morder, né? Que coisa linda, né? Quando cresce, a gente pensa, por que eu não mordi mesmo? Filho é uma bênção. Aquele fica grande, parece o 8º passageiro, passa o Alien, né? Aquele quer te pegar, não é? E a vida inteira você pensa nele. Quem tem filho pequeno, não pense que quando crescer o seu filho você vai esquecer dele. Não dá mais trabalho, não existe isso. A vida inteira você pensa nos seus filhos, fica preocupado com o bem-estar dos seus filhos. A vida inteira. E a vida inteira eles vão caminhar na sua mente. Ali, não é? Mas eu acho interessante como é que Noé conseguiu convencer aqueles aliens que estavam com ele lá. Como é que ele conseguiu convencer? Não é? Sogra. Gente, sogra é complicado. E Noé conseguiu convencer a sogra, irmão. Esse homem era um líder de verdade. Acho que era o maior líder. A gente fala muito de outros líderes aí, né? Mas acho que o maior líder da Bíblia foi Noé. Eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi o maior líder, né? Sabe o que acontece, irmão? O negócio está na nossa mente. Porque todo centro da operação de Deus pode estar na nossa mente. Mas todo centro da operação do diabo pode estar na nossa mente também. Primeira coisa, ele fez uma grande arca, né? A Bíblia não fala que ele colocou grandes animais, fala que ele colocou os animais, mas podia ser filhote de girafa também. Quem falou que pode ser? Os filmes mostram aqueles grandes animais, pode ser que seja um filhote, não é? Não fala que tamanho que era o bicho, fala que só o bicho. E tem até quantidade de alguns machos, fêmeas, quantos casais. E Deus colocou uma lista. Viu? Não é desse jeito aqui, vai ser desse jeito aí, não é? E sabe o que ele fez, irmão? O que ele fez? A primeira coisa que Noé fez quando ele desceu da arca, olha que estou pulando a grande parte da história aqui, 120 anos. A primeira coisa que ele fez, irmão, olha que fé, irmão. Você está preocupado que demora 1 ano, 2 anos? Tem gente aqui que acha que não vai casar mais, né? Tem gente que acha que não sei o quê. Para, irmão, para. Eu não sei se aquele povo cria mais. Eu acho que tinha algumas pessoas que iam até ajudar Noé, porque fala, tem um louco lá, vamos levar uns pregos para ele, para deixar o louco feliz. Porque todo louco a gente gosta. Você viu como a gente gosta de deixar o louco feliz? Você acha um louco, você fica brincando com ele. Então tinha lá o Noé tacando prego lá, e fala assim, vamos levar uns maços de prego para deixar o louco feliz. Está lá o louco Noé lá. O Noé trouxe prego para você, Deus te abençoe, meu filho. Porque só era louco um negócio desse, né? Tem um filminho que fizeram aí também sobre uma arca que o cara construiu, mas aqui na realidade estourou uma barreira, uma barragem de água. Esqueci o nome do filme agora, né? Tem um filminho que fizeram mais moderno aí, o Todo-Poderoso 2. O Todo-Poderoso 2, né? Mais ou menos aquilo lá. O povo achou que o cara estava louco, não é? Vamos levar preguinho pro doidão? Pro doidinho, ficou velho, né? O velhinho Noé. Mas a hora que a água veio, meu irmão, queria entrar na arca, mas não deu, estava fechado, não é? Mas a primeira coisa que Noé faz, quando ele desce da arca, sabe o que ele fez? Ele plantou uma vinha, ele voltou às raízes, ele começa uma construção depois do caos. Adão pegou tudo arrumadinho, Adão pegou o mundo, Deus colocou no jardim do Éden. Eles conseguiram destruir pelo pecado deles. Noé não, Noé teve que começar do zero. Sabe qual era o segredo do Noé? É que ele tinha uma família que servia a Deus. Olha que interessante, o bisavô de Noé era um tal de Enoque.
Eu não sei se vocês conhecem a história de Enoque. Esse cara, Enoque não era nada. O bisavô de Noé era Enoque, não era nada. É um cara que andou com Deus, que não morreu. Na hora da sua morte, ele não morreu, ele foi transladado, ele subiu de corpo. É só o vozinho dele só. Noé conhecia Deus, sim ou não? Tem trazido teu filho para a escola dominical? Sim ou não? Não. Olha quem era, né? Sabe quem era o avô? Falei do bisavô. Sabe quem era o avô de Noé? Você acha que é por acaso? A pessoa lê a história de Noé. Não, ele tinha base, ele tinha conhecimento, ele sabia onde ele estava. Ele conhecia. Sabe quem era o bisavô de Noé? Um tal de Matusalém, mas eu não sei o que esse cara fez. Esse cara devia ser especialista em honrar pai e mãe, porque lá em Efésios capítulo 6 fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem sobre a terra e viva muitos anos. Esse rapaz viveu mais de 800 anos, honrou demais o pai e a mãe. E era aí o vô de Noé, viveu 800 anos, Matusalém, não é? Sabe quem era o pai de Noé? O pai, eu falei do bisavô, falei do vô. Sabe quem era o pai? O tal de Lameque. Ele não fez muita coisa não. Esse ele não fez muita coisa não. Ele só profetizou sobre o filho dele, que seria um grande homem. Aleluia. Já profetizou sobre os seus filhos? Já profetizou? Não é muita coisa não. Aquilo que a gente perdeu na nossa casa, eita Jesus, o horário já foi. Aquilo que a gente perdeu na nossa casa, que a gente toda vez que ia dormir, bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe meu filho, oh glória. Você não tem ideia, no mundo espiritual, o que pode acontecer na vida do teu filho, quando a tua bênção chega para ele. Infelizmente hoje perdeu isso. As pessoas falam que isso é caretice, chamar o pai de senhor, de senhora, né, os pais, isso é caretice. Infelizmente. Mas algumas coisas nós nos perdemos desse processo, porque nós não honramos a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. A nossa irmã Renata Agostini postou no grupo do WhatsApp um texto, não é? E eu achei esse texto hoje no Facebook e reproduzi ele no Facebook da igreja. É o seguinte: chega o menino e fala: mãe, não vou para a escola. O nome desse texto é quando o filho não quer ir para a igreja. Mãe, não vou para a escola. Que conversa é essa, filho? Deixa logo de lenga-lenga e vai para a escola antes que você chegue atrasado. Mãe, eu não vou para a igreja. Tá bom, meu filho, não posso forçar você a ir. O que implica nessas duas reações? Simples. Alguns pais sabem que a escola é importante para o futuro dos seus filhos, mas acreditam que a igreja, embora seja uma boa opção, não é necessária. Esses pais estão cegos para a eternidade e com os corações capturados pela mentalidade consumista, secular de nossos dias. E ainda que se considerem cristãos, sua maior preocupação é ver seus filhos com dinheiro no bolso e não com Cristo, o dono do ouro e da prata. E a nossa irmã postou isso lá no grupo do WhatsApp. E eu fiquei refletindo sobre isso, não é? Como está a sua casa? Como está a sua casa? Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Foi o que Deus disse para Abraão: não abandone o projeto que Deus tem na tua vida. Abandone sim as coisas que começam, mas que você sabe que não vai ter fim. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe que não vai ter fim. Então abandone. Coloca um ponto final nisso, porque Satanás vai te envergonhar com isso. Líder precisa ter credibilidade. Difícil de ganhar credibilidade, fácil de perder. Credibilidade não é dom, é palavra. Amém? Se coloque de pé. Às vezes nós queremos que nossos filhos andem com pessoas que têm dinheiro, filhos de doutores,
Mas isso não leva a nada. Deixe teu filho andar com pessoas que têm a mente de Cristo. Graças a Deus essa igreja é uma igreja rica. E todas as profissões têm aqui. Em nome de Jesus, não olhe para isso. Deixe Deus estar na tua vida, no projeto da tua vida. Faça a obra de Deus. Amém?